Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou compartilhar a tela, então. Então, mas ele não está deixando nem eu compartilhar, que estranho. Eu vou abrir no... porque eu estou na web, eu vou abrir no aplicativo, vou sair de novo. Eu estou no aplicativo também. Oi, tá me ouvindo agora? Tô. Tá me vendo, né, agora? Não. Todo tipo. Eu não Não tô. tá vendo, Rayane? Não. Eu vou sair e entrar de novo para ver. Tá, quem que tá comigo aqui? Rayane e Marcos. Quem mais tá comigo? Só por enquanto, né? Ah, tô vendo vocês. Agora eu tô. É que eu tava, como eu uso para várias instituições o Teams, todos estão mandando a gente fazer as coisas pelo Teams, então eu ia entrar na web para não sair de uma conta e entrar em outra, mas aí ele não deixa, ele não permite a gente acessar. Entendeu? Não sei por que, muito bem. É. O que eu ia falar para vocês, deixa eu só ver, tá gravando, tá? Tem uma informação importante que chegou para a gente hoje na realidade, por isso que a gente até não adiantou essa informação. Até semana passada, as nossas aulas podiam ser em qualquer momento gravadas como eu estava fazendo, né? Eu gravava a aula, postava para vocês, ou podia ser dessa forma como a gente está fazendo hoje, tanto fazia para a instituição. Foi falado isso por, não sei quem que falou, por uma aluna, que para poder padronizar. Aí eles devem ter conversado e ter decidido isso, entendeu? Na realidade, para a gente não chegou o motivo, só chegou que agora era para as aulas serem feitas presencialmente no horário da aula. Eu, sinceramente, acho que é melhor a aula acontecer gravada, porque eu acho que daí o aluno consegue assistir em qualquer momento, acho melhor. Mas agora a gente tem que respeitar essa nova regra, né? Então, por isso que hoje, a partir dessa semana, as aulas estão sendo feitas assim. Mas o que acontece? Existiu uma dúvida e hoje foi confirmada foi respondida essa nossa dúvida, porque as aulas, principalmente do curso de arquitetura, são muito práticas, né? Na verdade, ela é mais prática do que teórica. Isso para a maioria das disciplinas. Por esse motivo, todas as aulas práticas não podem ser dadas online. Porque a prática requer o professor estar junto. E isso é uma portaria que saiu do MEC quando foi liberado por conta do corona. A gente fazia as aulas online. Na portaria, isso está muito claro de que a gente não pode, então, dar a prática online, né? E aí a gente ficou na dúvida do que era considerado prático, que não era, qual era a carga horária. Então, hoje chegou para a gente a informação de que a aula de informática, a gente tem 3 aulas por dia, né? Por semana. Dessas 3 aulas, 2 aulas são práticas e uma aula é teórica. Então, a gente vai se encontrar toda segunda-feira, mas eu vou dar 50 minutos, que é uma aula teórica. Entendi. Tá? E a parte prática, eu nem vou postar mais exercício, porque quando voltar às aulas, a gente vai ter que fazer toda a parte prática. Entendeu? Então não adianta eu postar exercício para vocês
pedir para vocês responderem, trabalharem em casa, qualquer coisa assim, porque depois a gente vai fazer tudo isso de novo. Então, quanto à avaliação, a gente não tem o calendário ainda, a gente não sabe ainda como vai funcionar, mas no nosso caso, que requer a prática, tudo vai ser arrastado. Porque a avaliação, mesmo a avaliação dos exercícios que eu estava postando, que seria a avaliação em sala de aula, não vai poder mais ser feita. Então, toda essa avaliação vai ter que ser feita quando retornar às aulas, né, presencialmente, tá? Então, na realidade, o que eu vou falar? Eu vou falar um pouco do assunto que o livro didático aborda e o AVA está abordando. Vou deixar vocês livres para tirar alguma dúvida, se quiser. Mas daqui para frente não vai ter nenhum. Vocês precisam fazer as atividades do AVA. Essas precisam ser feitas, porque essas são do ambiente virtual. Então, tanto o desafio nota máxima, quanto todas as atividades do AVA, vocês têm que fazer. Mas as nossas atividades, aquela que eu postaria todos os dias, essas não serão feitas mais. Tá bom? Ficou claro? Sim, Ok? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com o SketchUp para a gente falar um pouquinho algumas coisas, tá bom? Legal. Professora, tem um monte de gente que não está conseguindo entrar. Não está conseguindo? Por que será? Eles estão no Porque estão WhatsApp? pela web. Porque Estão estão falando pelo aqui. web? Mas eu consegui entrar pelo web, eu só não estava ativando a câmera, mas eles podem entrar sem ativar a câmera mesmo. É que tá sobrecarregado. E eu tentei também no computador, não consegui. Eu acho que vai ter que baixar o programa. Uhum. Vai Mais ter que fácil. Instalar, né? Vai ter que instalar. Porque muita gente usando o site, aí sobrecarrega. É o que eu falei. Eu acho que o melhor seria realmente a gente fazer a aula. Vou voltar a câmera. O melhor seria a gente gravar a aula, porque a hora que a gente grava, a gente não tem esse problema mais, né? A pessoa acessa em qualquer momento. Então, assim, essa aula até eu posso gravar, entendeu? Mas não necessariamente eu preciso postar, né? Assim, se a gente, eu vou até postar sabendo que o pessoal não está conseguindo entrar. Então, se você quiser mandar uma mensagem para eles dizendo isso, que depois eu vou postar essa aula, você pode falar isso para eles não ficarem preocupados, tá bom? Tá, vou falar. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vocês estão enxergando o SketchUp? Ainda não. Agora sim. Sim? Ok. Então, hoje que a gente vai falar um pouquinho, vai ser a respeito de componentes e grupos, né? Então, qual a diferença de um grupo ou de um componente? No AutoCAD, vou fazer uma analogia com o AutoCAD, porque como você já conhece o software, é mais fácil de entender, né? No AutoCAD, uma vez que a gente criava o bloco, se a gente editava o bloco, todas as cópias daquele bloco se tornavam iguais. Então, se eu mudava qualquer coisa, isso era modificado também e nos outros objetos que eram copiados iguais. No SketchUp existe uma diferença nisso, ó. Deixa eu só mover um pouquinho essa por uma do lado da outra para vocês visualizarem melhor. Existe uma diferença nisso. Qual é a diferença, né? A primeira diferença entre um e outro é que o grupo, ele requer mais memória do computador. E o componente requer menos memória, ele é mais compacto, tá? Então, por exemplo, como que eu faço para criar um grupo ou um componente? Eu seleciono o objeto, clico com o botão direito e eu tenho as duas opções, criar grupo ou criar componente. Esse eu vou criar um grupo, ó. Criei um grupo. Clico, consigo editar, tá vendo? Ó. E aqui eu vou criar um componente. Vou selecionar, criar componente. Tá vendo que quando eu crio um grupo, ele não me pede nenhuma informação de nome, de como que é o grupo. Ele só agrupa os objetos. Já um componente, ele me pede uma definição, uma descrição. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de mesa retangular.
ok? Posso pôr ou não a descrição, ele aceita dos dois jeitos. Aqui, se ele quer fixar algum alinhamento, a gente não precisa, tá? E eu dou criar. Uma vez que eu crio o componente, se eu copiar esse componente, ó, e eu editar, vou, por exemplo, editar esse componente. Tá vendo que ele vai editando o outro que tá do lado junto? Ó. Tá vendo? Que os dois acontecem juntos. Por quê? Porque o componente é como se fosse o bloco do AutoCAD, ou seja, mudei um, mudo todos. Então, eu preciso entender quando que eu quero um componente e quando eu quero um grupo, né? Se eu tenho uma janela que eu quero copiar ela e quando eu editar, por exemplo, eu quero que a mesma janela, uma hora tem 1,20 m e para um outro vão ter 1,5 m, mas o desenho é exatamente o mesmo. Então, eu crio um grupo, porque eu edito e ele não vai alterar o outro. Agora, se eu tenho um exemplo, uma carteira de uma escola, e eu vou copiar várias vezes essa carteira, e quando eu quiser mudar uma, eu preciso que todas mudem, aí eu crio um componente, ó. Aqui era o grupo, certo? Vou copiar esse que é grupo, ó. Vou editar um, ó. Tirar as pernas. Tá vendo que ele só muda um e o outro fica, ó. Esse aqui se manteve. Então, isso é grupo e isso é componente. Dentro de um ou de outro, ó, eu posso fazer algumas mudanças. Então, quando eu clico nele, eu tenho, além de apagar, ocultar e bloquear, que isso eu tenho para qualquer elemento, eu tenho editar grupo, que é a mesma coisa de eu clicar 2 vezes. E eu tenho desassociar. O que faz o desassociar? Ele volta tudo ficar separado de novo. Além disso, eu tenho também a opção criar componente. Então, às vezes, eu criei um grupo e depois desse grupo eu quero que vire um componente. É possível? É possível. Eu venho e mando criar um componente e ele cria o componente da mesma forma. Já aqui, eu também tenho as mesmas opções. O desassociar é a mesma coisa, vai transformar cada um em um objeto. Olha só que interessante essa opção. Esses dois são o mesmo componente, certo? Eu posso fazer ele tornar único. O que significa tornar único? Quando eu editar agora esse, aquele não é editável mais, ok? Porque eu tornei esse componente como único. Tudo bem até aí? Quando eu crio esse bloquear, o que ele faz? Ele não permite edição, ó. Então, eu bloqueio, ó, bloquear. Eu não consigo mais editar. Então, se você pegar algum componente da internet e não conseguir editar, pode ser que ele esteja bloqueado. É só você vir com o botão direito e clicar desbloquear. E ele destrava, Mesmo então, se foi outra pessoa que criou? Mesmo se for outra pessoa, não importa. Ele vai desbloquear da mesma forma. Como que eu organizo, então, os componentes? Eu tenho essa bandeja aqui, né? Que é a Default Tray. E dentro delas eu tenho todas essas abinhas. Uma delas é essa componentes, ó. Quando eu clico aqui, importante dizer que os grupos não são gerenciáveis, porque eles não têm nome. Lembra quando eu criei o grupo, eu não coloquei nenhum nome nele. Já os componentes são, sim, editáveis. Então, olha que interessante, né? Eu tenho, aqui aparece os componentes que eu já tenho no meu SketchUp. O Mark é o hominho, né? Quando a gente inicia. A mesa retangular mais uma, porque lembra que eu fiz ela tornar única? Então, ele separou a mesa retangular em duas. E eu não tenho mais nenhum, porque esses são os únicos componentes que eu tenho. Se eu criar qualquer outro componente, ó, vou criar agora qualquer coisa aqui, ó. Aqui, ó. Vou dizer que isso aqui é um banco. Então, vou selecionar, ó, criar componente, banco, por exemplo. Criar. Ele vai entrar aqui, tá vendo? E olha que interessante. Uma vez, mesmo que eu apagar, ó, vou apagar todos eles.
Não tenho mais nada aqui. Mesmo que eu apagar, ele fica, porque ele foi criado aqui dentro do Sketch. Então, se eu quiser inserir de novo, basta eu clicar nele e ele vem, tá vendo? Porque ele foi criado aqui dentro da minha bandeja. Então, aqui a gente tem algumas opções, né? Eu posso ver essa listagem por miniatura pequenininha, que fica dessa forma, clicando aqui. Eu posso ver em miniatura grande. Eu posso ver em detalhe, que é aquele que a gente estava usando. E eu posso ver em lista, que é só o nome. Lista é muito ruim, na minha opinião, porque a gente não tem a visualização do objeto, tá? Então, eu vou deixar em detalhes. Essa casinha, o que ela faz? Ela mostra os blocos existentes no meu arquivo, né? Mas e se eu quiser, eu tenho, por exemplo, essa mesa, mas eu quero criar, sem inserir essa mesa aqui, eu quero, a partir dessa mesa, editar as informações. O que eu consigo editar, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Eu consigo editar só essa opção, ó, fixar a um plano ou sempre de frente para a câmera, tá? Não tem muita opção de editar. E se eu quiser vir aqui no armazém 3D e procurar alguma coisa? Então, eu tenho uma opção aqui dentro que se chama estruturas. A estrutura, eu venho aqui na bandeja, deixa eu ver se ela vai aparecer pra gente. De ferramentas. Estilos, não tá aparecendo. Componentes dinâmicos, não. Deixa eu só ver um jeito da gente entrar com ela mesmo. Aqui. Voltar. Já devia estar parado. Aqui, ó. Quando eu cliquei aqui, ele entrou no modelo, tá vendo? Quando eu clico na casinha, ele me mostra os blocos que estão no modelo. Mas se eu voltar nessa setinha aqui, essa bandejinha aqui, ela me mostra blocos que já estão no armazém 3D. Ou seja, os bloquinhos que eu tenho já disponível aqui dentro, ó. Vários bloquinhos que já vem num armazém pronto. Inclusive o nosso amigo Cris, tá vendo? Então, por exemplo, lá quero inserir esse caminhão, ó. Como eu disse, só clicar e arrastar, ó. Ele já vem, ó. Bastante simples. Mas não tem muita coisa aqui, né? Se a gente for olhar, são poucas opções aqui, porque é uma amostra de componente. Então, onde que eu posso ir para inserir componentes a mais, né? O jeito de eu inserir componentes a mais é vir no 3D Warehouse, que eu acesso por essa bandeja aqui, ó. Que é esse símbolozinho. Quando eu entro nele, tá vendo que o mesmo armazém 3D que tá aqui, eu acesso através do 3D Warehouse. Isso, então, me faz buscar qualquer coisa. Então, por exemplo, eu quero uma cama de casal. Cama casal, ó lá. Vou procurar. Ele vai achar. Tá carregando. E aí eu posso clicar. E eu tenho a opção de fazer o download, ó. Diretamente no SketchUp ou não. Ou seja, ou ele carrega de dentro para o meu arquivo, ou ele abre um arquivo novo. Então, eu vou carregar dentro. Depende do tamanho do arquivo, né? Se o arquivo for muito grande, ele demora um pouquinho para carregar. Ó, houve um erro. Vamos escolher um mais simples aqui. Porque como a gente está conectado na internet, talvez seja isso. Deixa eu ver um mais simplesinho. Vamos ver se esse aqui vai. Olha lá. Ele vai carregar. Só dar um minutinho para ele pensar um pouquinho. Vamos ver se ele carregou. Tá aqui, tá vendo?
Deixa eu mostrar uma visualização um pouco diferente, porque ele tá todo... Vestido, você tá aqui. Ah, não tinha visto. É porque ele tá todo quebradiço, porque é a forma que a gente tá visualizando. Mas depois tem como tirar essa... A gente vai aprender. Mas tá aqui, ó. A cama foi inserida. Como que eu sei que ela tá aqui na minha biblioteca? Ó, se eu vier na casinha, ela começa a aparecer, tá vendo? Componente. Consigo editar, ó? Eu consigo. Se eu quiser... Deixa eu ver se eu consigo editar o nome dele. Eu posso salvar com outro nome, por exemplo, mas aí eu baixo o arquivo separado. Se eu quiser salvar essa caminha em outro lugar, vamos ver a propriedade, ó. Ele está dizendo onde que foi carregado. Vamos lá. E ele tá aqui na minha biblioteca, aqui no meu armazém 3D, tá vendo? Então ele tá travado no modelo. Quando eu venho nessa setinha, eu tenho as opções também, ó, de mudar para o que está no modelo, componentes, que aí eu tenho alguns que é aquele que a gente entrou, tá vendo? Só que aparece um pouquinho mais, ó. Então, é só mudar por essa setinha. Esse treinamento em componentes dinâmicos, a gente vai ver quando a gente for fazer a prática, a gente vai ver um tipo de componente dinâmico. Vou explicar para vocês. Minhas coleções. Eu posso, por exemplo, colocar um componente em minhas coleções. Deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer isso aqui. Era para ele deixar. Mas na realidade não tem muito motivo para fazer isso, porque aqui, na verdade, ele entra o que está de qualquer forma, ele vai aparecer aqui o que está inserido. Sem querer, eu cliquei na cama. O que mais que a gente precisa saber em termos de grupos e componentes? Precisa saber que eu posso editar, mesmo que venha um componente de fora. Então, por exemplo, essa cama aqui, ó. Vou clicar 2 vezes nela. Vamos dizer que eu não queira. Olha lá. Não queira essa coxa. Eu deleto ela, ó. Vai sair. Ah, essa toalha aqui eu também não quero. Eu tiro. Eu quero só a cama, não quero criado mudo. Posso tirar também. Ou, eu queria que esse criado mudo fosse de uma outra dimensão. Então, eu posso mexer? Posso, olha lá, ó. Posso vir aqui, posso, por exemplo, aumentar ele, posso diminuir. Posso, eu queria que o criado mudo fosse mais comprido. Lembra da ferramenta escalar, ó? Posso escalar, deixar ele mais comprido, ó. Ou seja, os componentes são todos editáveis. Eu consigo mudar a cor, quando a gente for aprender a cor e textura. Eu consigo, a partir de um componente, ó. Por exemplo, vou voltar ao criado mudo para explicar para vocês, ó. Vou copiar esse criado mudo, ó. Vou copiar com Ctrl+C mesmo, tá? Vou sair dele. Sair do componente. Para eu sair, eu tenho que clicar fora, tá? Ctrl+V, ó. Tá vendo que eu peguei só o criado mudo? Ele tava junto com a cama, mas eu copiei só ele. Vamos dizer que eu queira, a partir desse criado mudo, criar uma escrivaninha, mas com um gaveteiro igualzinho do criado mudo. Por isso eu queria aproveitar o que já achei. Então, eu vou editar clicando 2 vezes e eu posso, então, criar uma escrivaninha. Por exemplo, quanto que mede esse criado mudo aqui, ó? 50. Uma escrivaninha normalmente tem 75 de altura. Então, daqui para cima, eu vou desenhar com 75 um tampo, ó. Tô pegando aqui porque já tem uma referência boa do objeto de baixo, ó. Como eu tô com a internet ligada, ele fica um pouquinho devagar.
Então, eu tenho aqui algumas linhas de referência, ó, vou desenhar. Vou desenhar um tampo aqui. Vamos dizer que esse tampo aqui eu quero que tenha 1,20 m, por exemplo, ó. 1,20 m. Vou aumentar esse tampo aqui para 1,20 m, ó. Posso apagar agora todas essas minhas linhas que eu desenhei para estruturar. Vou pôr uma espessura nesse tampo de 5 centímetros, por exemplo. Quero ele mais robusto, ó. Ah, mas eu não quero que o criado mudo, fique encostado no chão. Não, eu quero subir esse gaveteiro. Quero que ele fique para cima. Então, eu movo ele, ó. Só que olha que interessante, como eu não tornei ele único, tá vendo que tudo que eu tô fazendo aqui, ó, tá sendo feito aqui também? Eu fiz de propósito, para vocês verem que eu preciso, se eu não quiser mudar lá, eu precisava ter tornado ele único. Ó, eu vou clicar fora e a partir de agora eu vou tornar ele único para vocês verem a diferença. Agora ele não pode mais alterar esse outro, ó. Vou entrar de novo nesse. Ah, eu quero que esse gaveteiro fique, por exemplo... Vou voltar um pouco aqui. Tornar. Eu não quero que ele fique encostado, eu quero que ele fique a uns 10 centímetros daqui, por exemplo. Então, vou pegar uma referência. Ó, 10 centímetros e vou mover ele para cima. Ô, professor, Sim. esses blocos já são seus? Esses blocos já são, não entendi. Esses blocos aí, a cama, o criado mudo, já são seus ou você criou agora? Não, eu puxei da internet. Aqui no 3D Warehouse, Ah, bom. tá? Entendi. Eu não Vou fazer de acompanhei novo essa parte. para você ver. Ó, por exemplo, Mas esse tranquilo. criado tem 60. Eu quero que fique com 40 o meu gaveteiro. É possível? É possível. Seleciono todo mundo aqui e vou encolher, ó. Observe como foi criado separado. Opa, escolhi demais. Como foi criado separadamente a estrutura do gaveteiro das gavetas, eu preciso fazer isso na gaveta também, ó. Tá devagar aqui. O que ela não tá fazendo? Agora fez. Ó, tá vendo que as duas gavetas vieram juntas? Porque elas são um componente. Toda vez que vai junto, a gente sabe que é um componente, ó. Agora, vamos dizer que eu quisesse colocar um pé metálico aqui. Vou buscar, para usar o 3D Warehouse de novo, ó. Eu vou buscar um pé metálico, ó. Vem aqui. Vou buscar. Ó, a gente só achou assim. Vamos ver se eu acho um pé de metal. Deixa ele carregar. Esse aqui é muito feio. Eu acho que tem que ser um flange metálico. Ele vai entender. Às vezes ele acha como estrutura metálica, ele não acha como flange. Ai, que eu escrevi errado também, né? Mas não acha. Eu vou pôr como estrutura tubular. Vamos ver se ele acha. Isso. Não tá achando.
Ele achou assim, deixa eu ver se eu acho um outro tipo que dá pra gente usar. Aqui, ó, vou pegar esse aqui só pra gente usar o 3D Warehouse, ó, ele vai baixar. Veio, ó, tá vendo? Vou colocar ele aqui, ó. Ó, eu não quero tudo, eu só quero o pé, certo? Então, eu posso, por exemplo, se ele entrar aqui, pegar só o pé. Está pegando só o pé. Aí, ó. Pegar só o pé, não quero nem essa base aqui, que eu não gostei dela. Ctrl C, eu dei Ctrl X, por isso que sumiu. E vou vir aqui e vou inserir na minha mesa, ó. Onde que eu quero inserir? Deixa eu sair dele primeiro. Vou vir aqui por baixo e vou inserir esse pé aqui, por exemplo, a 10 centímetros dessa base. E aqui 10 também. Vou inserir com o centro aqui, tá? Então, vamos lá. Vou dar Ctrl V. Cadê ele? Ah, ele veio aqui torto, ó. Opa. Ele veio muito grande, porque... Deixa eu ver. Ah, não, não veio, não. Tá devagar. Eu vou rotacionar ele. Opa. Deixa eu travar o plano aqui. Não foi. Filho. Era pra ele travar, não tá travando o plano. Aí, travou. Ele tá devagarzinho. Vou colocar ele lá, ó. Nossa, ele tá bem lento por causa da internet, eu acho. Vou colocar pela extremidade. Ele normalmente não é tão devagar assim não, viu, gente? É que a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Ó, coloco ele aqui, ó. Tá vendo? Mas ele tá mais alto do que meu plano, então agora eu vou deixar ele ficar no plano. Seleciono, vou diminuir, ó. Pode ver, quando ele chegar no plano no chão, ele avisa. Cadê? Deveria avisar. Deixa o vermelho. Deixa o vermelho fora. Deixa eu só fazer um plano aqui para ele poder entender. Ele não tá conseguindo entender isso daqui. Vou pôr na vista frontal para a gente enxergar ele melhor. Selecionar e vou descer ele até o plano azul. Faltando um pouquinho, tá vendo? Encostou agora. E aí eu pus um pé. Quero copiar esse pé? Posso copiar. Então, por exemplo, eu posso copiar esse pé. Copiou nada. Peraí. Selecionar ele. Vou copiar ele. E agora eu vou andar esse outro para dentro 10 centímetros. Mais 10.
Mais a espessura. Então. Nossa, ele tá bem devagarzinho. Ó. E aí eu tenho, então, os pés inseridos. Poderia fazer a mesma coisa, inserir um tubo aqui e editar. Ou seja, o bacana do componente, né, no SketchUp, olha como ele tá devagar. O bacana do componente do SketchUp é me permitir aproveitar componentes que várias pessoas fizeram e disponibilizaram no 3D Warehouse para eu gerar outras coisas. Então, não preciso partir tudo do zero. Né? Eu consigo aproveitar tanto objetos que eu mesmo modelei, quanto objetos que outros modelaram. Basta eu vir aqui e procurar, entrar, editar, posso tornar único, né? Posso, por exemplo, eu posso agora desassociar todo mundo para eu salvar isso com o nome que eu quero, ó. Desassociei, criar componente e vou pôr o nome, escrivaninha. Escrivaninha. Vou mandar criar. Olha lá, venho aqui, que são os meus componentes do modelo, minha escrivaninha entrou aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Se eu vier aqui, ó, ela vem direitinho. Então, isso que é muito interessante dentro do SketchUp, eu poder trabalhar com um objeto e tornar esse objeto, disponibilizar esse objeto para eu fazer várias coisas com ele. Então, eu consigo, a partir do criado mudo, fazer uma estante, fazer uma escrivaninha, a partir de um sofá de 2 lugares, fazer 3 lugares, 4 lugares. Então, é possível eu editar muitas coisas, e isso faz tornar o processo mais rápido e mais interessante para trabalhar. Tá bom, gente? O objetivo é esse. Deixa eu só parar de compartilhar para vocês me verem agora. Aí eu vi que entrou mais gente, né? Tá a Dani, Geise, o João Gabriel também. Além do Marcos e da Rayane, que já estavam aqui. Ô, Márcio. Professora. Digam. Pode falar, Gabriel. Eu queria falar que eu não consigo acompanhar nada para esse vídeo, porque trava tudo. Todo movimento que você faz, eu não consigo ver. Certo. É bom vocês comunicarem isso, porque, de qualquer forma, eu estou gravando o vídeo, tá? Então, eu vou postar a gravação da mesma forma que eu fiz na aula passada, que eu gravei e postei, mesmo o vídeo sendo online, vou postar para vocês. Porque assim, os outros alunos também que conseguiram entrar, também poderão visualizar. Porque eu não conseguia acompanhar, porque eu tava olhando aqui, até você mesmo. Tá inteiro travado, aí volta, você já fez todos os movimentos e eu não peguei nada. Entendi, Mas Gabriel. eu vejo lá no vídeo depois. Para vocês que chegaram depois que eu comecei, eu expliquei no início que as nossas aulas, por serem práticas, eu só vou dar aula teórica. Isso porque foi uma orientação que chegou para a gente na sexta-feira e foi confirmada hoje, dizendo que todas as aulas práticas precisam ser dadas presencialmente. O MEC tem uma portaria que diz isso. Mesmo com o problema do corona, ela precisa ser dada posteriormente presencialmente. Então, na nossa carga horária de informática, eu tenho 2 aulas que são práticas e uma aula por semana que é teórica. Então, essa aula teórica que eu estou fazendo agora, por isso que eu disse que eu vou encerrar, porque nossas aulas normais vão até 9h50, né? Mas por conta da carga horária prática, a gente vai fazer isso depois. Então, eu não vou mais postar exercício no AVA para vocês fazerem a parte prática. Essa vai ser feita presencialmente, tá? Mas vocês precisam continuar... Oi, diga, Raíla. Como seriam as... Porque os exercícios não vão botar nota, então. Então, porque a gente... tudo que é avaliação em sala de aula ou avaliação presencial, primeiro e segundo bimestre, vai correr para frente, no caso das disciplinas práticas. As teóricas não, as teóricas seguem normal, vai ficar em aberto.
mas vocês têm atividades que contam pontuação, que são as atividades do AVA. Como eu disse no início, essas precisam ser feitas. Tanto o desafio nota máxima quanto as outras atividades. Todas elas têm que ser feitas, tá? O que vai ficar possivelmente são essas. Diga. Por ser adiado, vai ter um prazo para poder fechar a nota? Como é que vai ser? Ah, sim, tudo isso vai correr, né, Rayane? Como eu disse, a gente não tem o calendário, até porque ninguém sabe ainda quando vai voltar as aulas, né? Então, Daí não isso tem. poderá ser lançado depois. Sim, então, uma vez que for liberado, né, a gente voltar a ter aula presencial, e isso não é a Anhanguera que vai liberar, mas sim o governo, né? Uma vez que acontecer isso aí a gente eles vão mandar um novo calendário, considerando todas essas aulas práticas que precisam ser repostas. Talvez a gente faça, como a aula prática, a gente não vai repor a teoria, vai repor só a prática, pode ser que a gente reponha 2 dias num dia de semana. Isso tudo nós vamos ter que acertar mais para frente. A gente também não sabe ainda como vai funcionar. Mas com certeza o calendário vai andar, tá bom? Professora. Então não precisem ficar preocupados. Eu acho que no fundo é melhor a gente ter a prática presencialmente, porque assim vocês não perdem esse conteúdo que é dado diretamente com o professor, né? Professora, é a Geise. Diga. Oi, Geise. Tudo bom? Eu tô com dificuldade para entregar os trabalhos. Até pedi ajuda pro Marcos, porque assim, eu tô sem notebook e eu só tenho um computador na minha casa. E eu tentei baixar aqui, mas não tô conseguindo. Ele até falou assim, Geise, eu tenho no pendrive gravado. Eu só fiquei de ir lá na casa dele, ver como é que a gente poderia estar fazendo, entendeu? Porque eu não tô Ô, conseguindo. Geise, você já tentou acessar o SketchUp pelo web? Ele tem um SketchUp que é feito diretamente no site. E para esses exercícios que eu passei para vocês, que são exercícios simples, é possível fazer na web. Você fala direto no computador mesmo. Direto no site do SketchUp. Deixa eu ver se eu Como consigo mostrar. Qual que é o site, professora? Porque daí eu passo o pessoal que não está conseguindo. SketchUp.com.br. Peraí que eu vou compartilhar a tela. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. SketchUp.com, na verdade. Ô, Márcio. Oi. Diga, pode falar. Depois você me explica, porque eu li no conteúdo lá que a gente consegue criar subgrupo dentro de um grupo. Por exemplo, verdade, eu tenho uma cadeira e nessa Uhum. cadeira eu consigo criar o subgrupo dos estofados, da estrutura em si. Então, vou te mostrar já, ó. Peraí. Deixa eu entrar no SketchUp, daí eu te mostro. Opa, cadê ele? Peraí, gente, só um minuto. Primeiro, deixa eu mostrar. Vocês estão vendo minha tela? Tá abrindo. Oi? Tá abrindo ainda. Abriu. Abriu ou não? Abriu. Esse é o site, sketchup.com. Tá vendo? Eu tenho a opção aqui de fazer SketchUp. Quando eu entro aqui em produtos e entro aqui em SketchUp Free, eu tenho essa opção que ele vai mostrar aqui, ó. SketchUp for Web, tá vendo? É uma das modalidades que eu consigo fazer. Então, eu venho aqui entrar em SketchUp, ó. Eu vou pôr aqui, por exemplo, que é para educação, só para vocês visualizarem. Ele vai me mostrar as opções que tem, ó.
pouquinho devagar. Vou mostrar aqui que é para o educador, que é meu caso. Vou pôr estudante, só para ver o que é. Windows, I agree, next. Tá pensando? Só um minutinho que ele vai entrar. Ó. Ele não tá deixando, porque se eu entrar com o Google, eu já tenho ele instalado, ele não vai deixar. Mas você tem a opção por aqui de fazer o SketchUp via web. Se você fizer via web, você consegue modelar. Tenta depois, Geise. Se você não conseguir, você me avisa. Sim. Tá? Tá bom. Deixa eu compartilhar o SketchUp mesmo, para eu explicar para o Marcos, então. Vocês estão enxergando? Sim. Sim? Ó. Então, por exemplo, Marcos, você queria saber como que eu crio subgrupos, né? Eu vou desassociar essa mesa que eu criei. Vamos dizer que eu quisesse criar essas duas perninhas como pés. Então, vou selecionar as duas, vou criar um grupo. Vou selecionar o tampo. Olha lá. Vou criar um grupo. E vou selecionar o criado mudo. Vou criar um grupo. E agora, vou selecionar todo mundo e criar ou um grupo ou um componente. Por exemplo, um componente. Mesa, jantar. Isso que é criar subgrupo. Ou seja, eu tenho dentro do componente, isso é um grupo, isso é um grupo e isso é um grupo. São grupos diferentes. Entendeu? Eu poderia, dentro do componente, criar vários componentes também. Ficou claro? Sim, senhora. Então, gente, é isso. Espero que vocês consigam aí acompanhar as aulas, né? Mas de qualquer forma eu vou postar a gravação também de vídeo. Demora um pouquinho para a gente receber esse vídeo, porque esse vídeo eu recebo pelo e-mail corporativo e depois eu tenho que jogar na plataforma do YouTube para poder disponibilizar para vocês. Então demora um tempo, eu não consigo pôr agora, tá? Mas eu vou fazer isso e a gente vai conversando. Mas os exercícios vocês vão entregar somente os que foram passados até a aula passada. Uhum. Tá ok, gente? Tá, ok. Sim. A gente Obrigada, passa. então, pela presença de vocês e até segunda que vem. Até. Boa noite. Boa noite, galera. Tchau. Boa noite. Falei que era a Dani.